Olá pessoal, hoje a gente vai começar a trabalhar então com o Google Planilhas, que é essa tela que está aí para vocês, né? Então quando você loga com o e-mail da Campo, abre lá o Google Planilhas, é mais ou menos isso aí que você tem na tua tela. Nosso foco aqui não é falar tanto das funções de item por item que tem no Google Planilhas, nós vamos direto para a aplicação do que a gente precisa para o nosso conteúdo. Então nosso tema é distribuição de frequências, né? Aquela tabela que a gente já tem feito nas últimas aulas. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai montar aquela tabela usando as ferramentas aqui do Google Planilhas. Primeira coisa que eu vou fazer é buscar os dados que eu tenho e colocar aqui nessa coluna A, nessa primeira parte aqui. Então eu vou buscar lá e já vou colar aqui direto. Então vou pausar e já continuo aqui. Então tá aqui, ó. Já colei todos os meus números aqui, colei, digitei, enfim, conforme você tiver as informações lá. Colei aqui na coluna A, um embaixo do outro, então perceba, ó, na linha 1, coluna A, foi quando eu comecei a digitar os meus dados. Este exemplo é aquele que a gente já fez, que fala da estatura de 40 pessoas. Então veja, ele vai até a linha 40, o último dado aqui está na linha 40. Então quando você estiver colocando as informações, se certifique que a quantidade dos dados é a que você tem da tua pesquisa. Né? Então eu tenho aqui, descendo um pouco minha tela, eu consigo perceber que eu tenho esses 40 dados. Então tá, vamos, como é que a gente vai fazer tudo o que precisa? Para eu colocar esses dados em ordem, que é o meu primeiro passo para montar a nossa tabela de distribuição de frequência, né, o rol, o que eu vou fazer aqui? Ó? Veja, eu já coloquei todos os meus dados na coluna A propositalmente para eu poder usar uma função que eu já tenho aqui, que é justamente de organizar essas informações. Então, quando eu venho com o mouse aqui em cima, ó, da célula onde tem o nome da coluna A, aparece essa setinha. Vou clicar nela e vou achar essa opção aqui de baixo, ó, classificar de A a Z, ou seja, do menor para o maior, se for numéricos, como é o nosso caso. Né? Então, ó, cliquei aqui, pronto, nosso rol está feito. Tá? Já está tudo organizado, perceba aqui que os nossos números estão em ordem crescente. Lá em cima no primeiro que é o 160 e lá embaixo no último que é o 183. Ok? Então, nosso primeiro passo já está feito. Agora vamos para a sequência. O que eu preciso montar a partir de agora? Eu preciso determinar a quantidade de classes, que é o nosso K, opa, K minúsculo, igual. Depois vou dar um Enter aqui. Na linha de baixo eu quero identificar que a gente vai calcular o AA, igual, vou dar um Enter. Depois eu quero o H maior, né, que é aquele resultado que a gente calcula primeiro, para daí chegar no H igual. Então são essas quatro células, quatro valores que eu vou calcular aqui na sequência. O K, que é a quantidade de classes, a gente vai determinar pela regra Sturges, por aquela tabelinha que a gente já viu em aulas passadas. Tá? Se eu tenho 40 dados, segundo a regra Sturges, eu tenho que ter 6 classes. Então eu digito aqui o 6 e dou um Enter. Beleza, está feito. O AA, agora preste atenção aqui que a gente vai começar a usar outras funções aqui do Google Planilhas. O AA é aquela subtração que a gente vai fazer do maior valor do rol pelo menor valor do rol. Tá? Eu poderia simplesmente descer lá, pegar o maior valor do rol, depois subir, pegar o menor e colocar o resultado dele aqui. Mas como a gente está aprendendo a usar as funções do Google Planilhas, você vai usar uma função que vai achar para a gente qual é o maior valor do intervalo e depois a gente vai subtrair do menor valor desse intervalo. Como é que vai ser essa função? Então presta atenção aqui, ó. Eu vou selecionar a célula que eu quero que apareça o resultado e vou digitar o seguinte. Começo colocando lá igual. Eu quero primeiro o maior. O maior a gente usa a função max. Ó, só digitei MA, já apareceu aqui para mim. MAX, clico nessa opção aqui, ele abre um parênteses. O que você precisa colocar dentro desse parênteses? O intervalo das informações que você quer identificar o maior valor. No nosso caso, o intervalo é toda a coluna A. Então, vem aqui, ó, clico lá no A, ele aparece isso aqui para nós. Ó, ele já identificou que o maior valor é o 183. Tá? Mas não é só isso que eu quero. Então, eu vou fechar parênteses, fechei. Vou colocar o sinal de menos aqui na sequência. Então, eu identifiquei nessa primeira etapa quem é o maior. Agora, eu vou subtrair do menor. A função de menor é min. Ó, pode ser que no teu Google Planilha seja preciso colocar um acento tanto no i do mínimo quanto no a do máximo.
Tá? O meu não precisa, pode ser que no teu precise. Então, se você colocar 100 e ele não identificar, volte no i e coloque o acento agudo no i ali para poder usar essa função. Tá, cliquei no min, ele abriu parênteses também. Eu quero o menor valor dessa mesma coluna A. Então, venho de novo aqui com o mouse no A, cliquei lá, vou fechar parênteses de novo. E olha, já até apareceu aqui para mim qual é o resultado. Só vou dar o Enter para confirmar. Pronto, ele calculou o AA para a gente. Tá? Automaticamente pela função do maior valor menos o menor. Inclusive já estou te mostrando aqui, ó, que nessa tira aqui, ele vai apresentar sempre para você a função que você utilizou para calcular aquele resultado. Né? Se é um valor digitado como foi o 6, ele aparece simplesmente o que foi digitado. Se você usou uma fórmula para chegar no resultado, ele apresenta toda a fórmula que você usou para chegar naquele valor. Tá? Então pronto, o rol está feito, K está feito, A está feito. Vamos para o H. H é a amplitude do intervalo de classe, que é aquela divisão que a gente vai fazer AA pelo K. Então a fórmula que a gente vai fazer é simples dessa maneira que eu acabei de falar. Então eu digito igual, clico aqui no valor do AA, na célula onde ele está. Olha, vai sempre pintar de alguma maneira o que você selecionar e vai colocar o endereço dela. Veja, o 23 está na coluna C, linha 2. Por isso que apareceu aqui, ó, C2. C2 é o endereço do valor que eu selecionei. Né? Então é esse valor do AA, barra de divisão. Por quem que eu vou dividir o AA? Pelo K. Então venho aqui na célula onde está o 6 e já apareceu aqui para mim. Ó, ficou pintadinho de vermelho ali atrás. E esse balãozinho aqui já está mostrando antecipadamente para mim qual é o resultado. Tá? Então eu vou dar um Enter aqui. Pronto. Então a divisão do AA pelo K é 3,8333. É como se eu tivesse feito esse cálculo na calculadora, né? E ele aparece isso para a gente aqui. Só que a gente sabe que o AA não é esse valor. Eu quero um valor maior que ele. Então nesse caso eu tenho que digitar aqui na linha de baixo o valor que eu quero. O valor que eu quero nesse caso então é 4. Então digitei o 4 aqui e dei um Enter. Ok? Vamos começar a dar uma formatada aqui para deixar um pouco mais bonito nesse nosso esquema. Ó, vou selecionar essas células que tem o nome dos resultados e eu quero que elas fiquem alinhadas mais do lado direito. Elas estão na esquerda, eu quero que ela venha para o lado direito. Então eu venho nessa opção aqui, eu vou jogar elas para a direita. E vou fazer a mesma coisa, só que ao contrário, com os valores numéricos que eu tenho aqui. Eu quero que os numéricos venham para a esquerda. Tá? Tanto que aparece, fica mais bonitinho da gente ler, ó, K igual a 6, o A igual a 23, H maior que 38333 e o H igual a 4, conforme está ali. Tá? Se precisar imprimir esse material, ele fica visualmente mais apresentável. Beleza? Então feito, nós fizemos os 4 passos iniciais, agora a gente vai montar propriamente a nossa tabela. Né? Vamos começar a montar as colunas da nossa tabela. A primeira coluna que a gente precisa montar é a coluna das classes. Então eu vou escolher uma célula que eu quero aqui, vou pegar aqui essa que é a D6. Ó, quando eu tenho a célula selecionada, aqui em cima também aparece o endereço dela, tá? Aquilo que a gente já falou antes. Ela está na coluna D, na linha 6. Então eu quero que apareça nessa célula D6 o menor valor do rol. Então eu vou usar de novo aquela função mínimo. Então igual min, valor mínimo, cliquei aqui, do rol, que é o AA. Na coluna A, né? Não é a A, é a coluna A. Dei um Enter, pronto. Apareceu para mim aqui o limite inferior da primeira classe. Beleza? Tá. Do lado, na célula do lado, a gente tem que colocar aquele símbolo que parece um T deitado, né, que representa o nosso intervalo, a nossa variação desse intervalo. Aqui a gente vai usar uma função que funciona da seguinte maneira. Esse é um caractere especial, a gente tem que buscar num banco de caracteres esse símbolo para ser colocado ali. Ó. Então eu vou digitar assim, ó, igual char, S-H-A-R. Ó, caracteres associados a números. Então dou um clique aqui. Aí dentro do parênteses você tem que colocar um número que representa aquele símbolo. Para nós, esse símbolo específico, o número dele é 8866. Então eu vou digitar aqui, ó, 8866. Ó o símbolo aqui. Vou dar um Enter. Pronto, ele já está aqui no nosso material, na nossa tabela. Feito o símbolo do intervalo, na coluna da direita, ou melhor, no limite superior, né, na coluna da classe, eu vou colocar a soma deste limite inferior, que é o 160, com esse 4
que é o valor da amplitude do intervalo de classe. Né? Então eu vou colocar assim, ó. Selecionei a célula que eu quero que apareça o resultado, digito igual, clico aqui na célula onde está o 160, coloco mais e vou lá onde está o 4. Tá? Olha, já até apresentou aqui para mim no balãozinho qual é o resultado. Só que aqui, antes de eu dar um Enter, como eu vou usar depois essa mesma fórmula de soma para outros cálculos, e esses cálculos sempre vão ser somados a esse 4, que é a amplitude do intervalo de classe, quando o meu cursor estiver piscando no final do C4, da célula do 4 aqui, eu vou lá no meu teclado e vou apertar o botão F4. Lá em cima do teclado, o F4. Ó. Ué, por que não foi? Vou tentar aqui. Ah, eu sei por que não foi. No teu deve funcionar. No meu não está funcionando porque eu estou usando um programa de gravação de tela aqui, que as funções dos botões F4 ali são usados para outra coisa. Então eu vou, quando você fizer isso no teu, deve aparecer o que eu vou colocar aqui. No meu caso, como não apareceu, eu vou ter que colocar na mão. É assim, ó, vai aparecer um cifrão antes do C e um cifrão antes do 4. Tá? Esse cifrão antes do C e esse cifrão antes do 4 representa que eu estou fazendo soma sempre com esse valor que está na célula C4, que no nosso caso aqui é o 4. Tá? Então só vou repetir aqui, ó, eu tive que fazer à mão porque eu estou usando um programa que está usando esses botões do F1 até o F10. No teu caso, quando você selecionar a C4, você aperta, no caso a C4 é onde está o valor 4, aqui é tudo 4, né, em coincidência. Onde está o valor 4, que é o intervalo de classe. Aí você digita lá no teclado o botão F4 e ele vai aparecer esse cifrão aqui na sequência. Se caso você também tiver problema como eu tive aqui de não aparecer, você digita lá no teclado mesmo, cifrão C, cifrão 4 e dá um Enter. Desta maneira aqui, ó. A soma é a mesma. O que diferencia é o que vai acontecer na sequência. Já vou mostrar para você o que vai acontecer na sequência usando esse cifrão ali na nossa soma. Tá, então vamos continuar aqui, ó. Limite inferior da primeira, limite superior da primeira. O limite inferior da segunda classe é igual ao limite... O limite inferior da segunda classe é igual ao limite superior da primeira. Então eu vou repetir esse 164 aqui embaixo do 160. Então eu vou digitar o seguinte, igual, e clico lá no 164, Enter. Então ele está puxando da primeira para a segunda. O superior da primeira igual ao inferior da segunda. Ok? Tendo a minha tabela, ou melhor, esses valores nestas três posições aqui, ó, eu vou usar esse botãozinho aqui que tem no canto de baixo, esse quadradinho que eu tenho aqui. Se eu for com o mouse em cima dele, ó, perceba que ele vira um mais preto. Eu vou clicar nele e arrastar para baixo quantas classes eu tiver na minha tabela. Nessa nossa tabela, a gente já viu por Sturges que eu tenho que ter 6 classes. Então eu tenho aqui a primeira, a segunda. Então eu vou puxar mais 4. Então eu venho aqui nesse cantinho, clico e vou arrastar. Ó, terceira, quarta, quinta, sexta classe. Perceba ali que tem um pontilhado ao redor dela. E vou soltar o mouse aqui. Ó. Pronto. Aparentemente não tem nada. Mas você vai ver o que vai acontecer na sequência. Ó, vou pegar a mesma coisa aqui nesse símbolo do intervalo. Venho lá no cantinho dele e vou descer 6 linhas. 2, 3, 4, 5, 6. Soltei. Tá lá. Mesma coisa no 164 do limite superior, que agora é que vai aparecer os resultados. Veja lá. Venho aqui de novo no cantinho, até o meu mouse virar esse mais preto. Clico e arrasto até as 6 linhas. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha, eu vou soltar. Ó. O Planilhas gerou todas as classes automaticamente para mim. Automático não, né? Eu programei para que isso acontecesse. Veja, se você clicar aqui no valor 184, veja o comando que ele aparece aqui em cima para nós. Ele está pegando o valor da célula D11, D11 é o 180 que está aqui, e somando ao valor da célula C4, que é o 4 que está aqui. Né? Então por isso ele já apareceu todas as classes montadas conforme a gente precisa na nossa tabelinha aqui. Beleza? Classes montadas, vamos começar a organizar um pouco melhor tudo que a gente tem aqui. Em cima dessas classes eu vou selecionar as 3 células que estão acima dela aqui
e vou na opção formatar, aqui em cima. Da opção formatar eu vou escolher a opção, mesclar células, mesclar todas. E vou escrever aqui em cima que nós estamos falando das classes. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Selecionei as 3 últimas abaixo da última classe. Mesma coisa, formatar, mesclar células, mesclar todas. E vou escrever que essa aqui é a nossa linha do total. Ok? Veja, vou voltar na célula das classes. Vou na célula do lado direito dela e vou identificar que vai ser a coluna da frequência absoluta. Depois da frequência absoluta, frequência relativa. Depois frequência absoluta acumulada. E por último, a frequência relativa acumulada. Eu já tenho o nome de todas as minhas células, ou melhor, de todas as minhas colunas da nossa tabela. Vou centralizar as informações, até algumas informações para a direita, outras para a esquerda. Então eu venho aqui na célula das classes, vou pegar até a última coluna, a última linha do total, e vou pedir que esses valores aqui estejam todos centralizados, para ficar um pouco mais organizado aqui para a gente. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte, aqui nesse espaço que agora está em branco, qualquer alteração que a gente faça, ele vai aparecer assim, salvando. O que significa isso? O Google Planilhas não depende de você ir apertar no botão salvar, 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 para salvar todas as modificações que você tiver, ou que você fizer, né? Igual a gente faz no Excel, enfim, no programa que não seja online. Ele já faz automaticamente qualquer alteração. Então, se você escrever, por exemplo, vou colocar aqui do lado das classes, que a gente usou a regra de Sturges. Vou dar um Enter aqui, olha aparecendo aqui, salvando. Pronto, alterações salvas no Drive. Pronto, não preciso fazer nada, clicar em nada, o meu documento aqui já está salvo lá no meu Drive. Tá? Foi só um exemplo para mostrar para vocês que existe esse salvamento automático sem a gente se preocupar com ficar clicando em disquete ou qualquer coisa parecida para poder salvar. Tá, beleza. Continuando a nossa tabela aqui então. Aqui vem uma outra função que é bem bacana da gente usar, que ele vai fazer a contagem para a gente de todos os valores lá do nosso rol, de todos aqueles 40 números lá, que estão no intervalo que a gente quer. Como é que vai funcionar essa função? Preste atenção aqui comigo. Escolha a célula que eu quero que apareça o resultado, então a minha primeira célula da frequência absoluta, e vou digitar assim, igual. A função que eu vou usar chama assim, count ifs. Count ifs. C-O-U-N-T-I-F-S. Clico nisso aqui. E o que vai fazer essa função aqui para a gente? É um contador a partir de condições. Então eu vou dar condições para que exista uma contagem, para que ele determine quantos valores existem dentro de algum intervalo, dentro de alguma condição que eu especificar para ele. Então veja como é que eu vou usar aqui. Primeiro eu já selecionei a minha função, conforme eu já mostrei. Primeira coisa que eu vou fazer dentro do parênteses é dizer para ele aqui qual é o intervalo que eu quero que ele estude. No nosso caso, o intervalo que eu quero que ele estude, onde está o rol, é a coluna A. Tá? Então vai aparecer isso aqui para a gente lá. A, dois pontos A. Quer dizer que ele está pegando todos os valores existentes na coluna A. Depois, quando o cursor estiver piscando dessa maneira aqui, eu vou clicar em ponto e vírgula. Tá? Então eu coloquei aqui. Ele vai pesquisar na coluna a partir de uma regra, de uma condição que eu vou colocar para ele. Essa condição que eu vou colocar para ele vai ser o seguinte, eu quero valores, primeiro, maiores ou iguais que o 160. Para isso eu tenho que colocar entre aspas. Então, abro aspas, tá? Maior, digito lá o símbolo do maior, mas eu quero que seja igual, então se tiver 160 também vai colocar, então maior, igual, juntinho desse jeito que eu estou colocando ali. Fecho aspas, tá? Aí, maior igual que quem? Como a gente tem um valor já na nossa tabela que é o 160, esse cara aqui, eu quero que seja dentro desse intervalo, então eu vou colocar aquele E comercial, que deve estar em cima do 7, no teu teclado, tá? E aí sim eu vou clicar nesse 160. O que significa isso? Então eu estou falando para ele, pesquise neste intervalo valores que sejam maiores ou iguais que o que está na célula D6, ou seja, maiores ou iguais que 160. Quantos são esses valores? Por enquanto são 40, porque todos os valores do meu rol são maiores do que 160. Né? Só que agora eu vou colocar uma outra condição.
eu quero que ele seja menor que 164, né, que é o nosso limite superior, que é esse cara aqui. Então eu vou colocar de novo, ponto e vírgula. Vou colocar, repetir o intervalo que eu já tinha usado antes. Então vou lá no A, na coluna A, não é A, na coluna A. Ponto e vírgula novamente. Abro aspas novamente. Só que agora eu quero que o valor seja somente menor que 164. Então eu vou digitar aqui, menor, fecho aspas, ok? E comercial de novo, menor que quem? Que o 164. Vou fechar parênteses e dar um Enter. Não quero que ele dê esse preenchimento automático. Vou tirar daqui, ó. Ele fez aquele processo de contagem, né, de quantos valores no hall estão indo de 160 até o 163, né, o 164 está fora. No nosso caso aqui são esses quatro, ó, do 160, 161, 162, 163. Então ele já contou para a gente de todo o intervalo quantos valores estão no, com esses critérios que a gente colocou, que no caso são 4. Tá? A partir disso, se eu fiz isso para a primeira classe, eu venho aqui com o meu mouse no cantinho de baixo de novo, no quadradinho azul, meu mouse ficou esse mais, clico e arrasto até a última classe que eu tenho ali e pronto. O Google Planilhas, eu ia falar Excel, o Google Planilhas já fez a contagem para a gente, aquilo que a gente perde tempo em contar quantos são disso, quantos são daquilo, ou até com problemas de às vezes até errar, né, se perder em alguma coisa ali, ele já faz toda a contagem para a gente conforme precisa. Tá? Para fechar a coluna da frequência absoluta, aqui embaixo, na última linha, é a coluna do total, ou melhor, a linha do total, então eu já selecionei ela aqui e vou usar o botão da soma. Cadê meu botão da soma? É esse botão aqui, esse somatório que parece um M deitado. Eu quero que ele some, então o botão da soma é esse sum. Cliquei nele aqui. Ó, ele está perguntando, mas você quer somar qual intervalo? Vou clicar aqui do 4 até o 3, da primeira até a última classe, e dou um Enter e apareceu o 40. Lembre que esse 40 deve ser a mesma quantidade, 40 é a quantidade que eu tenho de dados no hall. Né? Então tá certo aqui a minha contagem, tá certo a minha soma. Beleza, fechei aqui a frequência absoluta, vou para a minha frequência relativa. Frequência relativa é aquela que a gente faz a formulazinha da divisão da frequência absoluta pelo total. Quando a gente faz na calculadora, a gente multiplica por 100, né, para chegar no valor em porcentagem. Aqui não vai ser preciso, vou mostrar para você como é que isso vai acontecer. Acompanhe comigo lá. Ó. Selecionei a célula que eu quero que apareça o resultado. Igual. Igual quem? A frequência absoluta, barra de divisão, pelo total, que é o 40. Tá? Aqui é aquele caso também que você pode apertar F4 para fixar essa divisão pelo 40. Como eu já falei para vocês, eu não posso usar isso aqui, então eu venho aqui em cima e vou digitar. Opa, não, é cifrão G, cifrão 12 e dei um Enter. Não quero que ele faça preenchimento automático. Ele está fazendo, ele vai dar os resultados certinho ali nessa função, mas eu não quero fazer na mão para vocês aqui. Tá, eu tenho esse 0,1 que eu preciso representar ele agora em porcentagem. Como é que eu faço para transformar ele em porcentagem? Ele tem um botão aqui, ó, no Google Planilhas, que é formatar como porcentagem. Cliquei nele, ele já transformou meu número em percentual. 0,1, que é 1/10, que é a mesma coisa que 10%. Né? Venho aqui no cantinho, clico, arrasto para todo mundo. Pronto. Minha coluna da frequência relativa está pronta. Tá? O que você pode se preocupar com a frequência relativa é com quantas casas depois da vírgula você vai ter. A gente combinou que sempre pelo menos uma deve aparecer. Nesse caso aqui, uma é suficiente. Então eu posso usar esses botões aqui, ó. Esse botão da esquerda que é diminuir e o botão da direita que é o aumentar. Então se eu clicar bastante aqui, ó, vai aumentando as casas decimais. Não é necessidade, perceba que tem uma sequência de zeros. Eu vou deixar uma só. Então eu vou diminuir até que fique uma única casa decimal na minha frequência relativa. Ok? Frequência absoluta acumulada. Como é que eu trabalho com a frequência absoluta acumulada? É aquele que eu vou somando, agrupando os valores da frequência absoluta. A primeira delas, como eu não tenho o que acumular, eu vou digitar aqui igual e vou pedir para ele repetir o valor da frequência absoluta da primeira classe e dou um Enter. Tá lá. Beleza? Para a próxima,
Preste atenção que eu vou fazer aqui, ó. Na célula de baixo desse 4, eu vou digitar assim, igual. Vou clicar nesse 4 de cima, que eu acabei de achar ele aqui, e digito mais a frequência absoluta da linha, que é o 9. Né? Então é o valor de cima dele, mais o valor da frequência absoluta daquela linha. E dou um Enter. Ó, 9 mais 4 é o 13. Volto aqui no botão que vai preencher tudo para mim, clico e arrasto. Lembra que ele não tem total, então a primeira linha não vai ser preenchida, a última linha não vai ser preenchida, né? Então fechou aqui a minha frequência absoluta acumulada. Na última linha, como não tem total, o que eu vou fazer é usar o balde de tinta aqui para dizer que não tem informação, deixando ele em preto, desse jeito ali, ó. Então a frequência absoluta acumulada está finalizada. Vou para a frequência relativa acumulada. O processo é muito semelhante, só que agora com os valores da frequência relativa. Então o primeiro deles, clico lá, digito lá igual, clico no 10% e dou um Enter. Na linha de baixo, na célula de baixo, igual 10% da linha de cima, da célula de cima, mais o 22,5%, Enter. Volto nesse 32,5%, clico e arrasto pelo canto aqui, e está preenchida a minha frequência relativa acumulada. Também não tem total, também vou colocar uma cor aqui para indicar que não tem esse total, que esse não está em branco por acaso, porque não existe total da frequência acumulada. E a nossa tabela está quase pronta. Só falta a gente fazer as linhas dessa nossa tabela. Aonde que vai ter linha nessa nossa tabela? Veja aqui comigo. Eu vou selecionar o cabeçalho. Aí eu venho neste botão aqui de bordas e vou dizer que eu quero borda em cima e quero borda embaixo. Veja como é que ficou aqui. Tá lá. Isso vale também para a última linha da nossa tabela. Vou de novo lá na borda, quero borda em cima, quero borda embaixo. Ó, clico fora aqui para ver como é que ficou. Tá lá. Agora, eu preciso colocar linhas para separar as colunas. Então, para separar as colunas aqui, linha vertical, né? Clico aqui, eu quero borda na esquerda, quero borda na direita. Veja, separou a minha primeira da segunda coluna. Tá feito isso, agora eu venho aqui na próxima, faço o mesmo processo. Quero borda na esquerda, quero borda na direita. Pronto, minha tabela está pronta. Se você quiser dar uma ajeitada, diminuir o tamanho dessas colunas aqui, ó, que ficou muito grande aqui em relação às outras, dá para você fazer o seguinte, ó, vem com o mouse aqui, onde ele fica a divisão entre o nome das colunas, até o teu mouse ficar essa seta para os dois lados. Clico e vou puxando aqui, ó. Se eu puxar para a esquerda ou para a direita, ele vai mexendo o tamanho dela. Então eu vou puxar ela um pouquinho para cá, ó, diminuir aqui. Acho também que eu posso diminuir um pouco para cá o número do limite inferior. Posso fazer também a mesma coisa no limite superior. Pronto, minha tabela já está visualmente apresentável. Tenho todas as informações que eu preciso, as colunas todas que eu preciso. Posso, se eu quiser, ainda colocar. Isso aqui já não é tão obrigatório. As linhas são obrigatórias, mas isso que eu vou fazer agora não é tão obrigatório. Ó, vou escrever isso aqui em negrito. Vou escrever isso aqui também. Opa, isso aqui também em negrito. Se você quiser colocar um cinza assim para dar um destaque nas informações do cabeçalho, tá feito, tá? Essas cores e o negrito aqui não são obrigatórios. O que é obrigatório são as linhas. Traçar as linhas aqui são obrigatórios. O restante, a partir disso, fica por tua conta colocar ou não essas outras formatações. Beleza, pessoal? Então você vai pegar tudo isso que eu mostrei para vocês agora e vai fazer os exercícios da semana passada, só que agora no Google Planilhas. Tá? Uma dica que eu não falei também. Para você criar abas, ou seja, planilhas diferentes aqui no Google Planilhas, você vai usar esse botão mais aqui de baixo. Ó, veja, eu estou na página 1. Eu vou clicar aqui nesse mais. Ele vai abrir para a gente aqui uma planilha totalmente em branco que não tem relação nenhuma com a anterior. A minha primeira está aqui, ele está chamando de página 1. E da página 2 é outra totalmente em branco. Inclusive, se eu clicar com o botão direito aqui, ó, eu posso renomear e escrever aqui exercício 2. Eu vou chamar essa página 1 de exercício.
Opa, exercício 1, dou um Enter, salvei ali. Exercício 2, se eu precisar de mais, vou clicando aqui no mais, vai criando cada vez mais páginas na sequência aqui para nós. Tá? Então você vai resolver os exercícios, aquelas 3 tabelas que devem ser feitas que a gente já fez no caderno, agora você vai fazer aqui no Google Planilhas, usando todo esse processo que eu mostrei para vocês e colocando cada um numa aba aqui embaixo. Então exercício 1, 2, 3, ou letra A, B e C, enfim, como você queira nomear a tua atividade. Tá? E lembrando que você não precisa salvar, ele já já salva automaticamente para você aqui. Quando você abrir a atividade lá no Classroom, já vai aparecer para você uma planilha dessa aqui em branco. Então você não precisa se preocupar em abrir o Google Planilhas, onde que está, como é que faz, não. Vai lá na atividade, clica na planilha da atividade, ele vai abrir como estava no começo, uma planilha igualzinha a essa que eu tinha no começo lá, totalmente em branco, para você resolver os teus exercícios. Tá? Aí você vai fazer o processo de digitar os números aqui, colocar eles em ordem, o rol, montar as informações que tem aqui, o número de classes, a amplitude da amostra, a amplitude do intervalo, né? Montar toda a nossa tabela dessa maneira e simplesmente fechar. Depois que tiver salvo aqui, você fecha e já está salvo, já cai para mim automaticamente o teu arquivo para eu fazer a correção da atividade. Tá? Gostaria de deixar claro também que o que vai ser avaliado vai ser o uso das fórmulas. Então, quando eu abrir o teu exercício, a tua tabela, o teu Google Planilhas aí, o teu arquivo, se eu clicar, por exemplo, nesse 8 lá, eu quero que apareça toda a fórmula que deve ser usada para chegar nesse valor 8. Se eu clicar no 184, deve aparecer a fórmula toda para chegar no 184, assim sucessivamente. Não é simplesmente para digitar. Não, nossa atividade não é uma atividade de digitação, é uma atividade de estudar as ferramentas do Planilhas. Tá? É isso que eu quero e é isso que eu vou corrigir da atividade de vocês. Obviamente os resultados também, né? Mas não adianta ter resultados se você não sabe fazer o processo todo da construção da nossa planilha, conforme foi falado aqui. Beleza? Estou à disposição para tirar dúvidas. Qualquer coisa, manda mensagem lá no grupo para nós.